do texto que foi rejeitado pelo Senado. A outra questão é o acesso à justiça gratuita. Eles queriam restringir ainda mais o acesso à justiça gratuita. Passaria a ser limitado a apenas famílias carentes com renda mensal de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos teria direito à justiça gratuita. É aquele benefício que nos impede de pagar custas judiciais. Gente, eu já acho um absurdo ter que pagar custa para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem que receber nenhum emolumento, nenhuma taxa para exercer a sua função. Nós já pagamos muitos impostos. O governo tem que repassar uma parte dos impostos ao Poder Judiciário para que continue em atividade. Mas, ao invés disso, o trabalhador, quando entra com processo na justiça, quando ele é injustiçado pelo patrão ou pelo governo, o projeto de lei diz que ele teria que pagar custas processuais, bancar a máquina do Estado, cujos impostos já servem para bancar. Não faz sentido. Só que no Brasil, você paga imposto 2 vezes, paga o tributo e depois tem que pagar para entrar na justiça. Então, a justiça gratuita servia para isentar desse pagamento aos pobres. Então, o governo utiliza o argumento de que havia muito abuso, muitas pessoas que não tinham direito, que não eram pobres, utilizavam a justiça gratuita, mas, gente, isso tem mudado. Desde o novo Código de Processo Civil de 2015, que os juízes têm exigido provas do estado de pobreza. Não basta aquela declaração. Muito juiz exige, e com toda razão, que o sujeito mostre suas últimas declarações de imposto de renda ou outras provas de seu estado de pobreza. Quando eu entro com um pedido de justiça gratuita no Poder Judiciário para um cliente meu, eu não uso só a declaração, eu fundamento, falo, olha, ele está em busca de um benefício previdenciário, não pode ser negada a justiça gratuita porque ele foi privado de sua renda. Olha, o sujeito é trabalhador, perdeu o seu emprego, não pode ser privado da justiça gratuita, não pode pagar emolumentos, custas e taxas judiciais. Olha, o sujeito está devendo X na praça, está no negativo no banco, está no cheque especial, ele necessita da justiça gratuita. Eu fundamento, certo é esse, os juízes têm exigido essa fundamentação e provas de que o cidadão está inserido no conceito de miserabilidade para obter a justiça gratuita. Agora vem uma lei e estabelece um número, um valor, quer dizer que o sujeito tem que ter renda de até meio salário mínimo para ter direito à justiça gratuita? Quer dizer, quem recebe um salário mínimo não tem direito à justiça gratuita? Alguém sabe o que dá para comprar com meio salário mínimo? Nem uma cesta básica. A cesta básica está R$600 agora. Então o sujeito tem que estar passando fome para ter direito à justiça gratuita. É esse o projeto de lei? Não basta ele estar recebendo um salário mínimo. Se ele estiver recebendo aquela aposentadoria por idade, com 70 anos de idade, e está em quase estado de miserabilidade, quase passando fome, ele tem que pagar custas judiciais. Esse era o famigerado projeto de lei. Quem é o canalha que fez esse projeto de lei? Alguém que recebe 30 mil por mês e tem 100 mil reais de verba de gabinete e carro motorista particular bancado pelo Estado. Okay? E uma previdência, pode acreditar, e um plano de saúde, acreditem, muito melhor do que o nosso. No caso dos processos trabalhistas, também foi estabelecido um valor mínimo de 40% do teto, dos limites dos benefícios pagos pela Previdência Social, para que o sujeito tivesse direito à justiça trabalhista. E, enquanto isso, o ministro Paulo Guedes tem a coragem de dizer que a economia vai bem na casa dele, vai bem para ele, que quando terminar a sua participação desse governo, vai ter muito presente das instituições bancárias, vai receber muitas graças dos bancos. Ok? Era isso que eu tinha a falar sobre o projeto de lei que acabou de ser afastado pelo Senado. Ainda bem que foi afastado, foi rejeitado, porque era mais uma bomba na cara do trabalhador. É um projeto feito apenas para afastar o pobre da justiça, para que a justiça seja lugar de rico, continue sendo lugar para os ricos, para os bem abastados economicamente. Só quem tem dinheiro que ia ter acesso à justiça. Imagine, num país pobre e miserável como o Brasil, os pobres, de uma vez por todas, iam ser extirpados do poder judiciário. Cara, quem faz um negócio desse é muito cruel, tem que ser muito cruel para fazer isso. E a minha esperança, Capa, é que
PL 3914 também seja rejeitado pelo Senado. Para quem não lembra, PL 3914 é aquele que nós estávamos conversando semana passada com a participação do Bira, que obriga o trabalhador a pagar os honorários periciais quando ingressa uma ação contra o INSS. Quer dizer, o sujeito perdeu o seu benefício, perdeu o auxílio-doença, sua aposentadoria por invalidez, vai ter que arcar com os custos periciais. É realmente muito triste isso. Então, Tiago, aproveitar falando sobre benefício, ontem nós fizemos uma live com o professor Walter, e uma das questões que a gente levantou foi sobre quem tem benefício social, por exemplo, BPC, Bolsa Família, pode ter redes sociais? Quem tem benefício social pode o quê? Ter redes sociais, Facebook, YouTube. Pode, não pode, WhatsApp. claro que pode, imagina, a rede social é gratuita. O que acontece é que, às vezes, nas redes sociais, o sujeito acaba mostrando a verdade. Ele ostenta uma vida que não condiz com aquilo que ele escreveu lá no CadÚnico, no Cadastro Único de Miserabilidade, de inserção social, né? Aquele cadastro de referência e assistência social do CRAS, do Centro de Amparo e Assistência Social, de referência e amparo e assistência social. Ele vai lá no CRAS e registra o seu cadastro como se recebesse R$200 por mês. Aí aparece lá no Facebook dirigindo um carro importado ou participando de uma festa rave cuja entrada custa R$200. Não faz sentido. Claro que pode ter. Aposentada por invalidez e salta de paraquedas. Deve ter rede social. O bom é que a rede social mostra a verdade. E aqueles fraudadores, salafrários, que recebem dinheiro do governo indevidamente, acabam sendo apanhados pela Polícia Federal, inclusive. Isso é crime de fraude. Em alguns casos, tem delegado que entende isso como estelionato. Ainda bem que existe isso, né? Porque os bons pagam pelos maus. Veja que o governo quer limitar a justiça gratuita a todos sob o argumento de que existe muita fraude.